Oi, oi. Boa noite. Boa noite. Vamos começar a nossa live. Boa noite, Diego. Boa noite, Malu. Fixando o comentário. Boa noite para vocês. Esperando o negócio fisioterapia Rafael entrar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre propósito, visão e propósito dos gestores na fisioterapia. Vamos puxar bastante aí para determinantes estratégicos, estratégia de empresa, e falar um pouquinho o que é que está rolando na fisioterapia e o que é que a gente está precisando estudar. E conversar, né? E discutir. Esperando o Rafael entrar. Ele deve estar entrando aí em alguns segundos para a gente começar. O papo hoje é sobre propósito. Vocês podem perguntar, fiquem à vontade para colocar as perguntas de vocês aí. Escrita de propósito, missão, visão, valores. Conversar um pouquinho também sobre gestão de carreira. E o que é que a gente tem visto aí que está faltando na fisioterapia. Deixa eu chamar Rafael aqui para a live. Pronto. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Aguardando o Rafael entrar para a gente começar. Boa noite, Rafa. Oi, Lu, tudo bem? Tá muito forte minha luz, será? Tá com luz assim bem clara no rosto, mas Vamos lá, deixa eu ajeitar aqui. dá uma reduzidinha porque tá muito iluminado, né? Se colocar a luz um pouquinho pro lado assim, até porque incomoda um pouquinho, né? Ficou melhor? Ficou. Deu uma Vamos lá. melhorada. Ainda tá uma luz meio forte, mas assim, daqui para cima, mas não tá incomodando mais, né? Tá, legal. Boa noite, gente. Boa noite, Rafa. Boa noite, todo mundo. Bem-vindos. Então, nessas lives de quarta, de 30 minutos, né, Rafa? Os 30 minutos rapidinho, mas bem consciente. Para dar o recado. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre propósito, que entra por vários temas aí. Eu acho que todo mundo já me conhece, eu sou Luciana Abilitário, eu sou fisioterapeuta, né? E estou aí junto com o Rafael com o nosso propósito de ajudar os fisioterapeutas, né, a construir os seus propósitos e a melhorar os seus negócios aí na fisioterapia. Não é isso, Rafa? A gente, né, quando nós discutimos, inclusive no aprimoramento, toda essa construção de como que a gente inicia, né, o pensamento de um negócio, a construção de um negócio, a gente sempre fala de propósito, né? Tá enraizado em todas as discussões, né, em todo início disso tudo, né? Mas a gente sabe que não é fácil definir, né, o que é o propósito, né? Como que a gente vai construir isso. Tem muita gente, inclusive teve alguns comentários numa enquete que nós fizemos, não, eu olho para o mercado, o que está precisando, eu vou lá e abro e toco. Aí a gente sabe que não é assim, né? Mas eu acho que tu domina isso, você sempre traz, você sempre fala, quem te segue, né? Quem segue o Gestão sempre está vendo muito texto, muita frase, assim, gatilhos, né? Despertados para essa questão de construção de propósito. Então, assim, eu acho que você podia, Ulu, antes da gente começar essa discussão, fazer essa introdução de, assim, o que é o propósito, né? Como que a gente define propósito, assim, como não definir o nosso propósito, mas assim, como que a gente pensa no o que é a palavra propósito, né? O que ela traz, né, para o negócio, etc. Muito bom, Rafa. Propósito como definição é aquilo que te faz acordar de manhã, assim, de uma forma bem simples, né? O que te faz acordar de manhã, te faz bem, te faz buscar. O que você busca quando você acorda de manhã todo dia? Né? Aí você pode pensar em propósito de vida, propósito profissional. Muita gente leva para o lado religioso, né? O propósito de vida, as crenças, independente da religião. Mas propósito tem relação direta com estratégia, né? Com esse caminho que você vai traçar para alcançar os objetivos na sua vida. Se a gente for pensar na forma gestão de pensar, né? A gente vai pensar assim, qual é o caminho que você vai traçar? Qual é o objetivo? E quando a gente pensa nesses objetivos, não tem como a gente não cair
numa coisa que eu bato e falo demais, assim, pensem em vocês como uma empresa. Empresa tem determinantes estratégicos que não é para ficar, a mesma coisa do propósito, eu vou melhorar a definição, mas assim, que não é para ficar pendurado na parede. Né? A missão da empresa, a visão da empresa, os valores da empresa, assim. Se eu perguntar agora qual é a sua missão, normalmente eu pergunto isso e as pessoas param e ficam perdidaças. Porque não é uma coisa que você tem que parar para escrever. Não é uma coisa que vem assim na cabeça. É a razão de existir. Por que que você, como profissional, o que que você se propõe a fazer? O que que você acha que é essencial? E você vai ter que pensar nisso. Você vai ter que escrever. E assim, quando você pensa na sua missão, né, a minha missão é essa, que você consegue começar a escrever, aí você vai para a visão. Onde é que eu quero chegar? E aí, visão tem um pouco de meta, porque tem prazo. Visão, É um norte, né? indicação é que você tenha... Onde é que você vai alcançar em até 3 anos? Tem que ter um prazo. Porque se não tiver, você também fica perdido. Eu quero ser um fisioterapeuta de referência. Tá bom, todo mundo quer ser. Onde, como, por quê, em que área? Até quando? O que você vai fazer para alcançar isso? Pode ser uma visão de longo prazo, né? As empresas fazem muito isso, né? Ser uma clínica de referência na fisioterapia aquática, né? Prestando serviços diferenciados. Aí você vai. Para quem? Quem é esse público? Para gestantes, para as crianças, para o público em geral, para os idosos? E quando você vai afunilando, você consegue chegar no propósito. Aí o propósito tem um pouco da tua missão, um pouco da tua visão e tem muito dos teus valores. Porque quando você pensa assim, o que é valor? Não é só comportamento, é mais do que isso, né? É o que é caro para você. Então, se O que ética não é uma abre coisa... mão, né? O O que a que gente que não abre você mão. não abre mão? Eu não abro mão de ética, eu não abro mão do rigor das leis, eu não abro mão, né, de que as coisas funcionem de uma forma correta, coerente, organizada. Eu não abro mão de horário. Eu tenho uma coisa com horário, né? Assim, quando você começa a perder o horário comigo, já mostra um bocado de coisa, assim. Eu fico incomodada. Sim. Eu gosto da disciplina, não no sentido autoritário. A gente pode negociar o horário, não tem problema nenhum. Que é um valor, né? Teu, né? Que é um valor. A gente pode negociar. Eu acho legal negociar. Inclusive, qual é o seu conforto no horário? É 9, é 10, é 11? Né? Mas ok, mas que seja aquilo ali. Os prazos, enfim. E isso tem muito. Tem gente que é criatividade. Nossa, essas empresas de marketing, de comunicação, tem muito como valor a criatividade. Deixar as pessoas fluírem no pensamento. Respeitam muito a diversidade, porque sabem a riqueza que isso tem. Né? Como a diversidade é rica. Então, quando você junta qual é a sua razão de existir, onde você quer que é a sua missão, onde você quer chegar, é a sua visão. Aí eu estou pensando tanto você, pessoa, profissional, como você é dono de um serviço, de uma clínica, de um consultório. E o que é caro para você? O que você não abre mão de jeito nenhum? Aí você vai chegar no propósito, que é o que você acorda todo dia de manhã para fazer. E aí eu super recomendo, eu fico brincando com as pessoas, assim, façam um propósito, mas faz umas metazinhas para alcançar, tá? Porque para você chegar na sua visão, você vai ter que ter uns passos. Você não vai ser o fisioterapeuta de referência da cidade X na área tal, se você não se comprometer com os seus objetivos. O que é? Fazer um curso disso, fazer um curso de referência daquilo, estudar determinado tema. E quando você escreve isso, fica mais fácil. Eu sei que às vezes mas isso toma tempo. Olha, mas quando você escreve, tem gente que paga caríssimo para fazer consultoria de gestão de carreira para sair com esse propósito mais bem definido e com essas metas mais bem entrelaçadas. Eu faço isso até com alunos na graduação, Rafa, é bem interessante, porque é uma construção que eles falam, isso é muito legal, mas é muito difícil. Assim, porque é abstrato, né? Se ficar fora do papel, fica abstrato, né? Fica muito abstrato. Eu quero, aí fica naquele desvaneio de pensamentos, né? Eu sempre falo, você tem uma ideia, você tem uma proposta, escreve isso. Você fala muito isso, né? Coloca isso dentro de um projeto. Né? Se a gente não projetar, a gente não tem controle, né? Como é que você... Exatamente. Você não controla o que você não projeta. E se você não controla o que você não projeta, fica muito difícil. E aí, quando você fala assim, qual é o propósito, onde é que eu quero chegar, eu, como profissional, minha empresa, você vai passar pelas competências. Eu fico batendo nas competências, mas as pessoas têm dificuldade. Competência é uma coisa complexa.
porque envolve o que você sabe, o cognitivo, o que você sabe fazer e o seu comportamento para você chegar naquele resultado. Então, às vezes, para desenvolver uma competência, você demora anos, porque você vai fazer várias construções ali. E não pode deixar no abstrato, assim, o que eu quero desenvolver e o que eu vou estruturar. Para você ser fisioterapeuta, uma competência, ser fisioterapeuta, você faz uma graduação. São 4 anos e meio, 5 anos. Então, só pensando Sim. ali, 4.000 horas para uma competência. Né? No Tem um mínimo, monte de né? No mínimo. no mínimo. E tem um monte de mini competência ali dentro, né? Um monte de coisa a cada semestre, a cada estágio, a cada disciplina que você vai ter que alcançar. Aí eu tô falando dos bons profissionais. Eu não vou considerar aqui quem quer receber qualquer coisa, quem não leva em consideração qualidade. Vamos comparar para cima, né? Vamos trabalhar para cima. Nivelar trabalhar para cima mesmo, porque se você não trabalhar para cima, vai ser difícil. Você vai ser aquela pessoa do reclama, né? E vai ser aquela pessoa que fica na queixa, que não propõe nada. Eu acho que você se queixar, ok, mas o que você traz de proposta? Falo muito isso. Sim. Você tem todo o direito de dar um feedback. Faz parte, né? A problematização, ela faz parte, né? Mas e aí, o que você propõe? E é muito difícil você propor alguma coisa quando você não sabe para onde você está indo. Qualquer caminho serve. Tem uma frase clássica disso. Quando você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Você fica perdido. E ficar perdido, assim, se teu propósito é ganhar dinheiro, me desculpe, mas você está em maus lençóis. Não dizer uma palavra feia, né? Tem quando a gente fala muito de projetar, né, de processar as coisas, o propósito ele é importante, que ele tira o foco do resultado, né, e coloca o foco no processo. Então, eu estou feliz em acordar às 5 horas da manhã, ir para a clínica trabalhar, ir para o consultório trabalhar, ir atender meu paciente, porque eu estou dentro do meu propósito. Óbvio. O meu processo lá, meu dia a dia é para alcançar um resultado? Mas ele tem propósito no meu dia, né? O propósito ele não está só lá na conta bancária, lá na frente encher ou ter algum resultado financeiro, né? Que é importante ter, não estamos falando disso. Né? Mas o propósito ele está acima disso, né? Ele está acima. E assim, então, guys, quando você sabe, assim, não é para ser uma pessoa super produtiva e eu diria autocomplacente, aquela pessoa que aceita tudo e tá tudo. Não é isso não, tá, gente? Não é isso, não é propósito. Tá? Não é essa aceitação diante de um sofrimento, né? Você tá lá no emprego que você não se adapta, que não tem os seus valores. Eu sempre falo isso. O que vocês estão fazendo aí? Mas assim, também não fica reclamando não. Arruma para sair. É bem isso. Às vezes você está trabalhando num lugar que não é nenhuma busca sua. E as pessoas não se arrumam para sair, elas ficam na queixa e esquecem que elas precisam se organizar para sair dentro de um projeto. Quando você tem um propósito, as pessoas que têm, você vê claramente. Assim. Propósito não pode ser fama. Propósito não pode ser só ganhar dinheiro, porque isso é frágil. Não tem interesse, né, social, né? Tem que ter um impacto, né? Eu essa semana coloquei uma frase que o pessoal comentou muito, né? Que não tem o objetivo de ser famoso. Não queira ser uma pessoa conhecida. Queira ser uma pessoa que vale a pena conhecer. Não queira ser um fisioterapeuta, né? Famoso. Porque às vezes isso até atrapalha. Porque você coloca uma expectativa grande na fama. Entre pares, network. Você coloca, aquela pessoa que tem 100 mil seguidores, lá vou eu. Coloca uma expectativa grande. Você vai ter que me devolver em competência. Na fala, na articulação, na comunicação, você vai ter que me devolver. Então, antes da fama, faz uma base muito boa. Expectativa precisa ser alcançada pelo cliente, o usuário, né? Porque expectativa é o quê, gente? Qualidade, né, Rafa? É difícil, né? Se você coloca a expectativa lá em cima, a gestão de qualidade está lá em cima também. Aí o custo vai lá para cima. E, enfim, né? Você pode criar um problema, né? E claro que isso vai ter uma demanda maior. É lógico que a partir do momento que a gente se propõe, né, a falar sobre gestão, a discutir isso, a falar sobre negócio, a ter cursos de aprimoramento, a gente tem uma formação nisso. Né? A gente tem não só uma experiência, mas uma formação. Sim. A gente está mais exposto. As pessoas vão cobrar mais de Luciana, vão cobrar mais de Rafael. E não vão cobrar foto nem selfie na rede social. As pessoas querem respostas. Né? Porque aí
E aí, como é que a gente faz sempre para suprir? Não que a gente tenha obrigação, mas a gente vai estar sempre gerando expectativa. E quando você gera expectativa nesse meio profissional, as pessoas buscam resultado. Eu sempre falo isso. Sim. A busca pelo resultado. Sabe? Você pode ter, logicamente, enfeitar bastante, né? Ter muita coisa associada, mas a busca pelo resultado. Independente se você está na assistência, se você está na gestão, a busca vai ser pelo resultado. O cliente sempre vai querer isso, né? O cliente sempre vai querer isso. Seja um cliente de consultoria, seja um cliente interno, externo, os pares, professores, alunos, pacientes, familiares. É resultado. Mas não é resultado de qualquer jeito. Né? Tem um monte de coisa que envolve isso. Ô Lu, tu tá citando em colocar no papel, né, a questão do propósito, etc. Existe metodologia para isso? Existe, Rafa. Eu vou até dar uma dica de livro. O pessoal sempre pede Legal. Dica de livro. Tem um livro muito bom que é o Business Model You. Negócios Modelo Você, né? É um livro muito legal. Tá ali na estante. Eu tenho que levantar, você correndo. Rápido, eu nunca né? deixo os livrinhos aqui. Eu vou deixar agora. Uma pilha perto de mim. Vou ficar mostrando. Mas é um livro muito legal. Depois eu posto alguma coisa sobre ele, um resuminho. Mas ele fala mais de gestão de carreira, né? Para você escrever a sua missão, a sua visão, os seus valores e tal. Se você for pensar num negócio, aí é o modelo de negócio. Aí a gente vai recomendar o quê? Vai para o Canvas, né? Faz um Canvas, que é uma coisa que as pessoas... A gente às vezes dá aula, a gente às vezes faz consultorias, também passa por isso. As pessoas não fazem. Mas se você não fizer, é isso. Sai do campo da ideação. Tá na ação direta, né? Exatamente. Tá querendo agir direto antes de fazer um planejamento. Você tá querendo agir antes de pensar. A chance de dar errado, de gasto de energia, inclusive de dinheiro, é enorme. Sim. É enorme. Não é, por exemplo, a pessoa quer aumentar o número de clientes. Ah, vou abrir uma conta no Instagram e vou patrocinar tal coisa. Baseado no quê? Baseado no quê você vai fazer isso? Até porque a ação ela tem que estar vinculada ao objetivo que está vinculada ao propósito. Ao propósito. Aí essa linha toda é o que a gente fala que é a cultura do negócio, né? Como que está se desenhando a cultura, né? Se você não tem propósito, você não tem cultura. Se você não tem cultura, você não tem aquele jeito Google, jeito Amazon, que todo mundo vende, né? Assim, que não é bom, né? Que é bom, né? Qual é a cultura do teu negócio, mesmo que seja você, né? O que é? O que vocês se desenvolve, como se relaciona, como é construída a relação com o cliente, com as pessoas, interna, externa, como tu disse. Né? Sem propósito é impossível você ter essa direção, né? Porque qualquer coisa que vir, tá lá, né? Tá lá. E as pessoas ficam perdidas. E às vezes, quando elas se dão conta disso, né, que elas precisam construir, elas têm uma dificuldade enorme. Já pessoas que você percebe que estão mais estruturadas com o negócio, com a carreira, elas têm mais facilidade, elas chegam mais rápido. Né? E outras pessoas que têm foco muito grande ali. Eu tenho visto muito aluno, professora, eu quero abrir uma consultoria de marketing. Qual é a tua experiência em marketing? Qual é o teu estudo do marketing? Quais são as competências que você precisa? Eu pergunto logo assim, que é para dificultar a coisa sair da... Não é dificultar, né? Facilitar, porque você vai sair da cabeça e você vai escrever. Escreve aí que competências você precisa para fazer esse tipo de trabalho. Sim. Aí agora ficou... Então, para desenvolver cada um, escreve aí os cursos, as capacitações, a jornada educacional que você vai ter os domínios. Agora vai se preparar. Né? Não é aquela história, né, Rafa? Abrir um negócio não é porque, sei lá, você ganhou lá uma herança e aí você vai lá e vou comprar um lugar, vou abrir uma porta, encher de equipamento e vou encher meu consultório, minha clínica. Não tem espaço mais para isso, né? Não tem espaço mais. É bom a gente dizer que não tem mais espaço para esse tipo de vai construção, dar errado. Né? Me desculpa falar assim, vai dar errado. E assim, você vai jogar um monte de dinheiro fora. E eu super recomendo que não faça. Eu tenho um amigo Paulo Lessa, que é da área de ortopedia, ele já teve vários serviços, ele fala isso. Ele fala bem assim, a pessoa quando é recém-formada vem para mim, porque eu tenho um dinheiro, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu quero abrir um espaço. Ele não guarda, abre. Né? Guarda. Segura, aplica. Daqui a 2 anos a gente conversa. Vai trabalhar primeiro, vai assistir os pacientes. E aí depois, daqui a uns 2 anos, a gente conversa. Eu acho que é bem isso, assim. Não é? Você pode
e trabalhando, óbvio, nisso, inclusive, né? Nessa proposta sua. Mas, Rafa, uma coisa que a gente se propôs a falar hoje, que é uma coisa que a gente discute bastante nos cursos, né? Sim. Apesar das perspectivas serem diferentes, né? É totalmente diferente quando a gente fala de clínica, de consultório e de hospital, quando a gente fala do gestor, das competências deles, né? O que eles precisam ter. A gente olha para essas pessoas de uma forma diferente, mas puxando um pouquinho hoje para esse público de clínica, de consultório, né, que vai abrir um serviço. O que é importante? A gente já falou um pouquinho sobre a importância de construir esse propósito, de ter uma visão. Mas se você olhar para essas pessoas e dizer assim, ó, são características que essas pessoas precisam desenvolver, são competências. O que você pensaria assim? Mais em atitudes, mais em habilidades? É fazer um curso de gestão? É fazer um MBA? Muita gente me pergunta, faço um MBA? Faço uma especialização? Faço curso livre? Eu faço o quê? Tá. Então, assim, só para a gente construir, né? Pensando em construção, vamos para um modelo, né, mais pedagógico, mais claro. A gente tem que pensar que um negócio ele é como uma construção de uma casa. Você não começa pelo telhado. Você faz a fundação primeiro. A fundação é o propósito. Então, assim, nenhum negócio... É impossível você começar um negócio sem propósito. Se a gente analisar a história de um monte de empresas, o propósito é a raiz. Vem aquela história bonita, que passa em um monte de lugar e etc. E aí depois nós vamos para a obra, né? Vamos lá, construir as colunas. E aí é a primeira habilidade que um gestor precisa ter. Porque, vamos lá, a gente insiste muito nessa discussão. Quando nós temos um negócio, a gente ocupa, e mesmo que nós estamos lá atendendo o paciente, nós temos duas funções, né? A primeira é a técnica, mesmo técnico-científica, de ir lá atender o paciente, pegar o paciente e fazer ele melhorar. Fazer a avaliação, diagnóstico, estratégia de tratamento e tratar. E você tem uma gestão disso, que é a gestão clínica. Né? Você faz toda a gestão disso. Só que você tem um outro ponto, um outro elemento, que é ser o gestor do teu negócio. Então, vamos lá. A primeira, a competência ou habilidade, vamos pensar assim, é ser gestor. Então, tem que ter essa... tem que se colocar como gestor. É muito completa. Então, assim, imagine o seguinte, eu sou autônomo, trabalho por conta, então eu atendo o paciente, mas eu também sou gestor do meu tempo, da minha carreira e etc. E aí eu tenho vários elementos para construir. E aí, eu sempre classifico autônomo, consultório e clínica como complexidades, graus de complexidade. Um autônomo, ele normalmente não tem ninguém que ele vá demandar, só se ele tiver um colega que vai atender junto com ele, etc. Agora, um dono de uma clínica, ele exerce um outro papel, um papel de liderança, que ele precisa ter uma habilidade em como ele vai repassar a cultura do negócio dele, como ele vai construir os processos de atendimento. Na minha concepção, não tem como você ter um padrão com um paciente e um padrão com o outro. Não técnico. Estou dizendo habilidade de lidar com o paciente, uma cultura de como que nós vamos lidar com aquele paciente. Então, como que nós vamos construir o modelo da secretária, como que ela vai atender. Então, assim, num consultório, numa clínica, perdão, você tem uma complexidade de demandar tarefas muito grande. Então, você tem a competência de liderar, ela é altíssima. Altíssima. Você precisa liderar. Né? E você precisa desenvolver habilidades para isso. E aí é o que a gente... Né? Não é procurar um curso que ensina lá como resolver o problema da vigilância sanitária. Não é isso. Não é isso. Quanto mais complexo é a figura de um gestor, mais a mentalidade de gestor ele tem que se aprofundar. Mais profunda tem que ser. Né? A gente sempre fala mudança de mindset, de mentalidade, que é para isso que inclusive existe o aprimoramento. Né? Para a gente fazer essa discussão da mentalidade do gestor. Então, assim, na minha, né, se eu fosse colocar a competência primária, é saber liderar. Só que para saber liderar... Então, sabe, eu acho que o detalhe mais complexo da liderança, né, que eu sinto, é a falta de propósito e cultura. Porque se eu não sei o que eu sou, o que eu estou fazendo... Como é que eu vou engajar alguém?
não tem Uma equipe. condições de fazer isso, né? Nem os próprios pacientes, eles não vão. Quanto mais propósito eu conseguir transparecer, mais valor eu estou agregando. Ou possibilidade de agregar valor, né? Então, quem decide gerir um negócio precisa ter a noção que ele tem que ter uma competência de liderar o espaço que ele está compondo, né? Quem por exemplo, um CEO de uma multinacional que tem 150, 200 funcionários, ele não vai conseguir fazer uma liderança direta, uma recomendação direta, uma conversa direta com quem está na base. Ele tem que saber fazer com que os seus gerentes, os seus diretores façam uma distribuição daquilo que ele acha ideal. Aquilo que ele acredita que é o ideal para a empresa, que é o norte, Liderar e porque delegar. ele tem que delegar de uma forma que ele passe a cultura dentro de um propósito já pré-estabelecido. Que às vezes o propósito nem é dele. Ele Né? aprendeu, na verdade, se tornou dele porque ele aprendeu com alguém, talvez com o dono da empresa, né? Então, assim, é complexo, mas é possível. Só que ficar no abstrato não dá. Então, tem que colocar no papel. Acho que essas metodologias que você traz, e no curso você tem também metodologia própria que você constrói, né? Eu acho que é bem interessante a gente sair do abstrato, colocar no papel, e quando a gente coloca no papel, a gente começa a se questionar, né? Até mesmo assim, nossa, será que existe a necessidade de eu aplicar isso no meu negócio, né? Meu negócio, ele tá pequeno, ele tá grande, ele tá andando, ele tá em que fase? Então a gente precisa entender essa complexidade da onde que a gente está com o nosso negócio para avaliar quais as atividades que a gente vai desenvolver. Mas é muito complexo, mas é possível resolver, né? Totalmente A possível. competência, habilidades e propósito, você tem que mergulhar, assim, né? E fazer, não é só... A gente brinca, né, que propósito não é só uma plaquinha dizendo, né? Não Tem que ser pode. realidade cotidiana. Tem que ser o que você vive, o que você acorda para fazer. Tem muito Sim, de paixão no propósito, né? Tem muito de compromisso social. Tem pessoas que colocam e escrevem isso, né? Agregando compromisso social, agregando tal coisa à sociedade. Isso é muito importante, porque quando você consegue enxergar isso, você inclusive faz as ramificações. Você sai dali com os caminhos, né? O que eu vou buscar para atingir isso aqui? E isso pode ser do micro para o macro, assim, qual é o propósito dessa grande, maior e qual é o propósito lá da atendente do consultório. Atender o cliente da melhor forma possível e não deixar ele sem resposta. Vamos lá, estou falando uma coisa bem sim, simplificada, né? E aí o que você vai fazer para ela chegar nesse propósito na sua clínica, aquele setor chegar nesse propósito? Vamos capacitar a pessoa. Então, se você tem um monte de estudo, gente, que fala sobre isso. Eu estou aqui inventando estudo de gestão. Quando você capacita, as pessoas se engajam, porque é desenvolvimento pessoal. Uma das coisas mais importantes para uma equipe é a equipe perceber que ela está se desenvolvendo. As pessoas da equipe perceberem que tem um desenvolvimento pessoal ali. Então, quando eu faço um curso, eu capacito, independente da instância que você está. Se você está numa empresa, se você está numa autarquia, num serviço público, privado. Quando as pessoas percebem o que essas pessoas precisam, nossa, elas vão fazer processo de compras. Então, capacita ela para as compras. Bota nos cursos, né? Paga congresso, investe nisso, porque vai ter retorno. Porque vai ser outro movimento. A pessoa vai sentir dominando aquilo ali, vai se atualizar, vai fazer network com outras pessoas que também fazem aquilo ali. Então, quando elas percebem o desenvolvimento pessoal, quando elas têm um plano de desenvolvimento pessoal, logicamente, olha como as coisas estão ligadas, que está ligado ao propósito daquele setor, que está ligado ao propósito daquele serviço, daquela clínica, né? Ou daquele hospital, daquele instituto, que está ligado a uma missão, a uma visão onde aquele serviço, né, quer chegar aos valores, né, o comprometimento que eles têm. Então, está tudo muito linkado. Isso vai enraizando. Então, cada pessoa tem que saber a importância, e todos são muito importantes no processo. Então, isso é muito legal. Liderar dá autonomia, né? Você dá dá autonomia para a autonomia. pessoa, E, né? assim, é bom falar isso, né, Rafa? Liderar, tem umas frases clássicas, liderança é como sei lá, o sol, a flor, sei lá o que é nato, é beleza. Tem uma coisa que é nata na liderança? Tem. Mas isso precisa ser desenvolvido.
né? Isso precisa ser lapidado. Não é só porque a pessoa tem a característica do líder que ele vai ser um líder nato, nem que ele vai chegar a um cargo de liderança. Por isso que tem as lideranças paralelas, e eu falo muito sobre isso, principalmente nos serviços hospitalares. Porque pode ser para o bem, mas pode ser para o mal. Então, a equipe tem que estar unida num fluxo, né? De um propósito, de uma visão, de onde eles querem chegar. Nos serviços hospitalares, a gente discute muito isso. Então, você vai ter ali os líderes e tem que ter... Isso tem que estar bem pensado e tem que estar todo mundo concentrado num propósito único para não fazer aquelas coisas paralelas e virar uma bagunça, né? Então, assim, e pode capacitar. Eu acho que isso é importante falar. Tem curso para a gente mesma fazer, tá no futuro aí, já está escrito, gente, um curso para desenvolvimento de soft skills, de competências socio-interativas com a Leilani. Então, a gente vai fazer oficinas pelo negócio fisioterapia, pelo gestão fisioterapia. Em breve a gente vai ter curso. Nos aprimoramentos a gente fala, os primeiros módulos são de liderança, são de planejamento estratégico, a gente bate muito nisso, nessa importância de aprofundar e de escrever. A Rafa falou um pouco da metodologia. É você ler um pouquinho e ir escrevendo, né? Qual é a minha missão? Quais são a minha visão? Quais são os meus valores? Você vai escrevendo o que meu negócio é, o que ele não é, né? Qual é a minha proposta de valor? E quando o que meus clientes querem? Quais são os benefícios que eu dou? Falou muito aí de agregar valor. Quando a gente fala em agregar valor, a gente está falando de qualidade. A gente volta para a qualidade e para a competência do profissional. Porque agregar valor é quando aquela pessoa que recebeu uma assistência fisioterapêutica percebeu, se surpreendeu com aquilo. Ou seja, a experiência foi Não te melhor troca, né? Não do vai te que a trocar. expectativa. Eu tive expectativa de atendimento, eu tive um resultado positivo, ainda tive uma experiência muito boa no atendimento com a recepcionista, no ambiente, na iluminação, em alguma coisa mais para dar na lembrança do aniversário que a clínica teve, né? No mimo de me perguntar se entrar em contato comigo no início da pandemia e perguntar. São coisas assim, são de relacionamento de pessoas mesmo. As pessoas querem ser vistas como pessoas, né? Então tem várias coisas que podem ser feitas. Né? Se você vai para um outro ambiente, vamos para o hospital agora. No hospital, o que pode fazer? Senta a equipe, faz uma oficina, coloca todo mundo para tentar escrever qual é o propósito. Aí vai ter algumas perguntas para orientar e vão fazer grupos, mas qual é o propósito daquele grupo? Do hospital tem um, mas apresenta primeiro. Quais são os determinantes estratégicos do hospital, quais são as metas, os resultados. Depois vamos sentar todo mundo e fazer um brainstorming em pequenos grupos para o propósito daquele grupo. Uma oficina. Tenho certeza que vai ser muito legal. E que vai sair uma coisa bacana dali. E que a equipe vai se sentir, assim, quando você fala, quando você é ouvido, você também se sente valorizado. Né? E é importantíssimo ouvir as pessoas que estão fazendo, que estão atendendo, né? Que estão na ponta. Essas pessoas são riquíssimas em experiência e vão te trazer muitas soluções. Isso é importante falar. E nós vamos interligando também as pessoas, né? Exatamente. Que hoje essa condição horizontal, né? Todo mundo ter o mesmo poder de poder falar, de poder construir, né? De poder sugerir. E a gente precisa capacitar as pessoas para que elas tenham uma condição, né, de fazer isso, né? E a partir daí elas têm autonomia para fazer e assumem certas responsabilidades que normalmente, antigamente, ficavam com gestores, né? Isso é importante para a gente fazer construção de equipe. Teve uma pergunta aí, né? Coisa aqui, mas acontece que a sua luz não estou conseguindo ler. Você consegue? Deixa eu ver se consigo ler. Borges. Ela colocou. A pergunta onde, o objetivo responde a pergunta para quê. O propósito responde a pergunta por quê. E a razão pela qual existe o que dá sentido e significado. Tá. Ela respondeu o que é o propósito. Muito bem colocado. É isso. É essa construção. É a parte que é romântica e vai dar sentido porque vai ser pragmático, né? Vai ser pragmático. Rafa, nosso tempo está vencendo. Esgotamos, né? Esgotando. A nossa meia hora. 30 minutos, tá, gente? São 30 minutos que é para ficar legal e para a gente não se estender muito, né? Rafa, palavras finais sobre propósito e visão em gestores de fisioterapia.
Uma pessoa que está aí querendo construir um propósito sem saber ainda, meio perdido o que é isso. O que é que você falaria? Conversa com quem... primeiro assim, né? Eu acho que antes de montar qualquer coisa, é importante a gente entender o porquê que a gente quer entrar naquilo, né? É a mesma coisa quando a gente vai comprar alguma coisa. Eu preciso disso, né? Eu posso adiar comprar isso? Fazer as mesmas reflexões, né? A gente tem no Brasil, a gente tem essa questão de que todo mundo tem que empreender e etc. E é muito perigoso isso, né? A gente precisa sempre avaliar, né? Porque a gente tem algumas justificativas de empreendedorismo que são um pouco complexas, né? Mas não quero entrar nessa polêmica. Mas a gente precisa refletir o bem que a gente faz. A primeira coisa assim, eu quero montar um negócio, eu quero ter um serviço, a quem eu vou ajudar, né? Qual comunidade, qual a finalidade social que eu vou ter, né? Isso precisa estar estabelecido, isso precisa estar claro. E aí você usa as metodologias para desenvolver. Isso é 50% da construção do negócio. Depois, aprender muita metodologia de gerenciamento das coisas. Só que se você tiver o coração definido do jeito que vai, a metodologia, você vai construindo e vai aprendendo as metodologias que vão se adaptando a você, que existem várias, e por aí você segue. Mas eu acho que o ponto principal é entender para que você vem, ou para que você quer estar aqui, né? Quem que vai se beneficiar? Acho que essa é a pergunta principal de propósito, né? E eu acrescentaria assim que no início é bom ter um foco definido, né? Então você estabelecer qual é a visão, onde é que você quer chegar mesmo, no início é importante. Depois, assim, eu fico preocupada com as pessoas que ficam indo para um lado, para o outro, corre para lá, corre para cá. Ok, né? Ok, você pode ter direções diferentes na vida e pode mudar, tá, gente? Acho que é importante falar. Fisioterapia, em qualquer momento, nesse sentido, né? É uma profissão sensacional. Eu já ouvi isso de uma das pessoas que mais faz educação financeira no Brasil, que é a Gustavo Cerbasi, né? E ele fez um curso e ele sempre que respondia as perguntas que eu colocava lá no fórum, ele falava isso. Acho que era engraçado. Tinha eu e mais 2 fisioterapeutas no curso. Ele disse, isso é sensacional, porque vocês têm a possibilidade de mudar relativamente rápido. Então, um fisioterapeuta, ele trabalha de manhã num hospital e de tarde numa clínica de fisioterapia aquática. Isso é raríssimo. Uma rápida transição ele dá para fazer. Faz uma transição relativamente rápida. Lógico que precisa de capacitação. E com a experiência, isso fica um pouco mais fácil. Mas isso é fantástico na profissão. A gente pode mudar de estado, ver outra possibilidade, fazer uma capacitação que vai durar 1, 2 anos e trabalhar em outra área. Isso é muito bom. Isso dá uma autonomia profissional muito grande, né? Isso é muito legal. Mas cuidado com o excesso de correr para lá, correr para cá, porque você também não se estabelece como um profissional, né? E em determinado, a gente forma generalista, mas logicamente que depois as pessoas vão buscar um especialista. E para isso você tem que ter um monte de competência. Então, eu acho que esse cuidadozinho na hora de pensar em você como um negócio, né? Pensar em você como uma empresa e pensar na sua própria empresa, no seu próprio negócio. Eu acho que tem caminhos a seguir. E se eu for dar uma dica maior ainda, gente, investe na jornada educacional. Tem retorno. Tem retorno. Sabe? Tem que se capacitar, não tem jeito. Você tem que se capacitar. É uma deficiência na nossa formação, né? Inclusive. Nossa, a gente vê isso nos cursos, a gente conversa com gestores do país inteiro, turmas de 40, 30 gestores na área hospitalar, sem formação em gestão. Quando você fica assim, você fica muito vulnerável. Quando você não estuda... E no escuro, né? Você fica vulnerável no serviço, você fica vulnerável à opinião dos outros, você tem que chegar para uma reunião de diretoria, de coordenadores, com dados, com propostas, né? E isso é muito da gestão. Quem tem conhecimento em gestão, obviamente, consegue se estruturar, não fica no amadorismo, não chega despreparado para esses momentos de negociação que tem direta relação com remuneração, com repasse, com um monte de coisa. Então, isso é importante falar. Então, invisto na jornada educacional para alcançar o propósito de vocês. Rafa, foi muito legal. Já estamos batendo aqui. Quarta que vem, estamos aí.
quarta que vem estamos aqui e a gente vai falar um pouquinho da parte 2, porque a gente é assim, igual a cinema, tem parte 1, parte 2. Tanta coisa. Tanta coisa. E a gente vai aprofundar em outros assuntos também. Obrigada a todo mundo que participou. A live vai ficar gravada. Obrigada, Rafa. Uma boa noite para você. Obrigado, Um abração. Lu. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada, gente. Tchau. Beijo, gente.